Estamos com o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o nosso tema é a transição planetária. Mas antes de falar sobre o nosso tema de hoje, não se esqueça, colabore com a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para 0800 12 18 38 e tenha mais informações. Bom, no tema de hoje, transição planetária, falando um pouquinho mais também sobre as profecias e as predições que estão contidas na Gênesis, estou com Cláudio Zanata, que é um grande estudioso sobre esse assunto. Cláudio, você falou no bloco anterior, né, sobre o astro intruso, né? Isso. Bom, o que seria esse astro intruso para aquela pessoa que nunca escutou, que nunca leu, o que é o astro intruso, então? O astro intruso, ele é conhecido da humanidade atual desde o tempo dos sumérios. Isso remonta a aproximadamente 6.000 anos atrás. Quem primeiro citou esse astro, do nosso ponto de vista hoje, foram eles, e chamaram esse astro de Nibiru. É um astro de órbita longuíssima, que seria, digamos assim, um 10º planeta. Ele parece, segundo informações, ele teria algumas vezes o tamanho do planeta Júpiter. Mas o que impressiona nele, segundo Ramatiz, em Mensagens do Astral, é a força magnética. O Chico Xavier chamava esse astro de planeta chupão. Por quê? Porque quando ele passar nas proximidades do sistema solar interior, ele vai, com a sua potência magnética, atrair todos aqueles que estiverem na sua faixa vibratória. Vai ser uma espécie, digamos assim, de trio elétrico, não é? Que vai puxando todo mundo naquele cordão, em função da sintonia, da vibração. Certo. No livro Senhores da Escuridão, agora pelo espírito Ângelo Inácio, com a psicografia do Robson Pinheiro, está citado lá que realmente vai ser isso. Que primeiro nós vamos ser levados aos nossos limites, para então, a partir daí, chegando no nosso limite, se fazer essa separação pelo magnetismo do astro intruso. Os espíritos já estão separados, eu tenho informações disso desde o início dos anos 90, trabalhando em mesa mediúnica, no Centro Espírito Consolador, em Copacabana, em 1991. E anos depois, no Centro Espírita Maria Angélica, lá no Recreio dos Bandeirantes, nas duas oportunidades tive informações de que esses espíritos já estavam sendo separados. E estão aonde? Segundo o Ângelo Inácio, estão na face oculta da Lua, aguardando a transição. Esses espíritos já não podem mais conviver com a gente. Certo. Eles já estão em processo de exílio e vão ser retirados aqui da Terra após a passagem do astro intruso. Certo. No caso, quando a gente então fala nesse astro intruso, a gente fala de um processo, né, de transição planetária que vai entrar com algo vindo com o corpo celeste, né? Isso. Mas nós também aqui na Terra a gente está de uma certa forma contribuindo, né, com a poluição, degradação do meio ambiente, né, para um aceleramento, para um esgotamento. Com certeza. Da própria Terra. O que eles dizem, né? Eles dizem, né? Quem sou eu para dizer, mas eles dizem, todas as fontes, dizem que nós estamos contribuindo para que a passagem do astro intruso seja mais intensa do que poderia ser. Nós poderíamos ter evitado isso. Mas esse nosso desejo de ter, em detrimento do ser, está potencializando, nós estamos de uma certa forma atraindo. Com a nossa egrégora, ou seja, o conjunto dos pensamentos de todos os humanos, a psicosfera, que forma a psicosfera do nosso planeta, nós estamos, de uma certa forma, atraindo o astro intruso e ele deverá passar um pouco mais próximo do que passaria normalmente, sem produzir os efeitos que produzirá. Nós estamos vendo aí as Nações Unidas, o vice-presidente, ex-vice-presidente americano Al Gore, com a sua Verdade Inconveniente, foi um filme que esteve aí na mídia, que esteve aí nos cinemas e as pessoas prestaram pouca atenção, mas todos esses organismos internacionais estão sempre nos dizendo que nós estamos, assim, vamos dizer assim, detonando o nosso planeta. Com emissões de gases estufa,
consumindo as florestas, os recursos, numa velocidade muito maior do que seria normal, enfim, contribuindo para o agravamento de tudo isso. A situação é tão séria, digamos assim, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, estamos vendo aí a crise na Europa, a crise nos Estados Unidos, que a gente sente que realmente há necessidade de que alguma coisa mude. Porque nós, enquanto humanidade, não estamos conseguindo por nós mesmos promover essa mudança de uma forma natural, Certo. Essa Bom, visão. um outro ponto também que a gente pode, né, concluir que há uma transição seria pelos próprios governos políticos, não? A gente vê que os grandes ditadores estão caindo ou perdendo a sua força. Isso, né? A Primavera Árabe está mostrando isso, né? Exatamente. A gente vê também que, finalmente, os Estados Unidos resolvem retirar suas tropas do Iraque, né? Do Iraque, mais por uma questão até econômica do que propriamente humana, né? Eles estão exauridos, né? As guerras estão exaurindo os Estados Unidos economicamente. E psicologicamente também? Também, psicologicamente também. Porque a gente vê que isso se arrasta há anos e até agora, qual o resultado, qual o proveito disso? Não houve um proveito 100%, né? Outra coisa também, no caso, a gente vê o que está acontecendo na Espanha, né? O País Basco, né, que tinha um grupo separatista, que era o ETA, também não vai mais brigar, deixa como está. Então, o IRA também, digamos assim, fez seu armistício com o governo britânico, né, recentemente. Então a gente vê que essas posições, né, políticas também já mostram um pouquinho nesse lado da transição. Com certeza, né? Essa vontade de mudança. E nós estamos vendo esse movimento espontâneo que está acontecendo em Nova York, aquele movimento da praça, as pessoas se reunindo, pedindo mudança espontaneamente. Se você observar, era difícil ver o povo americano engajado no movimento desse. A última vez que eu vi acontecer isso foi nos anos 60 com Martin Luther King. Certo. Eles estão deixando um pouco o individualismo de lado. Estão chegando à conclusão que talvez o mais importante seja, como eu disse agora há pouco, ser e não ter. A nossa sociedade hoje, o nosso sistema econômico, ele vive mensurando o nível de consumo, não é assim? A economia vai bem quando o nível de consumo é alto. Isso está errado. Isso em algum momento vai ter que mudar. Porque se o planeta Terra tivesse mais uma nação do porte dos Estados Unidos da América, nós já estaríamos numa situação muito difícil em termos de meio ambiente, em termos de recursos naturais, porque o consumo é gigantesco, desproporcional. Certo. Bom, Cláudia, a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso intervalo e nós voltamos já já.